Ah, agora sim. Boa noite, meu povo, tudo bem? Obrigado aí pela presença de vocês. A gente vai começar um projeto de toda terça-feira. A gente vai conversar sobre vinhos. Então a gente vai aprender a ler rótulo de vinho, vai aprender a harmonizar o vinho com determinadas refeições. A gente vai falar sobre vinho branco, sobre vinho tinto, sobre vinho verde, sobre vinho rosé, tá? Água com gás ou água sem gás, enfim, toda terça-feira a gente vai receber uma pessoa, um expert no assunto, que vai nos falar sobre, nos dar informações sobre a experiência que essas pessoas têm. A gente já sabe que muita gente bebe vinho, eu também sou amante do vinho, e a gente precisa aprender um pouquinho mais, ter mais informações para a gente ter conseguir extrair o máximo da experiência do vinho que a gente possa extrair. Então eu estou só esperando o Jean. O Jean, ele vai se apresentar, ele é um enófilo aqui de Teresina, tá? O pessoal de fora que está acompanhando aí. E o Jean, ele vai hoje nos presentear com algumas informações, principalmente no tocante à harmonização entre uvas e refeições, ou seja, quais são os tipos de uvas mais adequadas para a gente combinar com determinados tipos de refeição. Eu mesmo quero aprender algumas coisas com ele aí, eu estou só esperando. Jean, se você já estiver online, eu vi que você já entrou, solicita aí para entrar na live aí para a gente começar. E vocês, por favor, mandem perguntas e mandem sugestões para as próximas lives que a gente possa fazer, sempre abordando esse tema. Eu pensei da gente discutir sobre rótulo de vinho, sobre vinhos brancos, vinhos tintos, qual tipo de água que é o ideal, se é água com gás, água sem gás, né? Tem gente que prefere com água com gás, tem gente que prefere água sem gás, tem gente que toma até sem água. Então, enfim, a gente vai aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Estou só esperando o pessoal entrar, a gente já está com algumas pessoas aí online. Eu trouxe alguns livros aqui para mostrar para vocês, para quem quiser se aprofundar, tá? A gente tem alguns livros aqui que a gente vai discutir depois. E vamos esperar aí só. Jean, cadê você, Jean? Abraço para Cláudia, minha cunhada lá em BH, Lidiane, Janaína, tá todo mundo entrando aí. Vamos esperar mais. Pega esse aviãozinho aí da live e manda para algum colega de vocês, algum amigo que curta vinho, só para convidar para que ele se junte a nós aqui, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre vinho, tá? Então, ó, eu já tô aqui, ó, já comecei os trabalhos, tô tomando um Carmené e quero perguntar pro Jean, se eu fosse jantar, porque eu já jantei, mas se eu fosse jantar, qual que seria o prato ideal que eu iria harmonizar com esse Carmené aqui, tá? Então vamos esperar um pouquinho, esperar o Jean solicitar aí, vamos ver. Jean Kennedy, cadê você? Tá aí? A gente estava agora há pouco. Larissa, beijo. Cláudia Bezerra, minha cunhada, beijo. Zilmar. Vamos chamando aí, manda um aviãozinho para todo mundo aí. Não sou enochato não. Ó, tô tomando aqui um Carmenézinho, mas sem muita... Hoje é terça, né? Só para comemorar esse projeto da gente. Inclusive, Cláudia, você que está escutando, se você tiver alguém daí de BH que queira participar, manda aí pra gente. Jean, eu não vi aqui a tua solicitação. Já convidei o Jean. Estamos só esperando a conexão, já está aguardando. Oi. Opa, boa noite, meu querido. Boa noite, meu jovem. Quer dizer, então, que você já está com o Carmener aí, né? Eu estou com o Carmener Maravilha. aqui, você? Eu estou com um Cabernet Sauvignon aqui. Cabernet Sauvignon, né? Tintim. Pessoal, manda um aviãozinho aí para todo mundo, para convidar o pessoal, por favor. E eu vou iniciar a live de hoje, só relembrando, é um projeto que a gente tem agora toda terça-feira, às 19h30, a gente vai fazer uma live só sobre vinho. Vai chamar Papo de Vinho e a gente vai receber pessoas diferentes todas as terças-feiras. Espero que vocês
convidem pessoas para participar, manda um aviãozinho aí. E, Jean, eu queria começar pedindo para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem e dizer de onde que veio essa paixão de vinho. Olha só, eu sou Jean Lustosa, eu sou psicólogo, também sou instrutor de uma grande empresa do ramo financeiro. E assim, como é que começou isso aí? Quando eu era adolescente, eu li um livro do Ernest Hemingway, Paris é uma Festa. Conta a história dele, né? Na Paris dos anos 20 do século passado. E o Ernest Hemingway, ele gostava muito dos cafés, gostava muito dos bistrôs. E o tempo todo ele estava tomando vinho. E aquilo dali me empolgou. Tanto é que na época eu corria, ia no supermercado e comprava um vinho, né? Só que eu achava muito ruim, né? E eu não entendia como é que ele se maravilhava com tanto vinho. Olha só, eu comprava aquele Chateau du Valier. Sei qual Olha é. só. Tá? Então, assim, fica muito difícil você dizer que gosta de vinho tomando um vinho daquele dali. E assim, só que depois foram chegando os outros, eu fui me aprimorando eu achava muito legal porque o vinho não era só a coisa da embriaguez. E quando você adentra esse mundo do vinho, você se surpreende com tanto de coisa que a gente aprende. Na realidade, é a cultura do vinho, né? E assim, o que é que eu observei? A Quando experiência, você, né? a experiência, quando você começa a tomar vinho, imediatamente você começa a se preocupar em harmonizar, tá? Porque o vinho é um alimento e ele combina com outros alimentos. Então, essa combinação é que vai fazendo com que cada vez mais a gente preste atenção a isso. E fora esse aspecto, a gente termina se envolvendo com a parte da história, de geografia, de biologia, da antropologia, tá? Então, assim, são várias, multifacetado, tá? E quando você começa a experimentar e se permitir conhecer o novo, diferentemente de uma cerveja, que você toma uma cerveja e toda vez que você vai no bar, você pede aquela cerveja, quando você começa a tomar vinho, você precisa se permitir e, sobretudo, assim, aprender a identificar os aromas do vinho. Porque se você for ver mesmo, a parte do paladar, aquilo que você coloca na boca, né, o líquido que você coloca na boca, você vai estar identificando só se é doce, se é salgado, se é ácido. Tá? Então, isso aí é que você vai identificar. Agora, o fato de ter um gosto de groselha, um gosto de morango, de frutas vermelhas, de frutas maduras, isso aí tem a ver com a parte olfativa. Então, muito do que a gente tem do vinho é aprender a identificar os aromas dele. Tá? Então, tanto é que você vê o pessoal o tempo todo, né? Quem costuma tomar vinho, ele dá aquela giradinha, aí fica cheirando a taça. Aí você diz assim, meu Deus, por que esse cara passa o tempo todo cheirando taça, né? Cheira mais do que bebe. Porque isso aí é que é o grande barato, né? O grande fascínio quando a gente começa a entender todas essas nuances, as sutilezas que tem das os diferentes aromas, diferentes sabores que você vai identificar no vinho. Não é que toda vez quando você vai para um restaurante, você vai ter aquele ritual de ficar olhando se o vinho tem lágrima, se não tem lágrima, né? A coloração dele. Não, mas discretamente. O grande barato é você tomar o vinho e saber isso é bom ou não é bom para mim. E pronto. O que é bom para o Cícero talvez não seja bom para mim. Isso é algo também para a gente ter esse entendimento. Porque muitas vezes assim, se imagina que aquele vinho hiper mega caro é o melhor vinho que tem. Quando de repente um vinho de um preço mais modesto pode ser assim, pode nos trazer uma grande surpresa. Tá? Tem Isso que você gente que falou, gosta de. Jean, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Isso que você falou, tem aqui, você conhece esse livro? Não, não, não. Livro de vinho só tem um. 1001 vinhos para tomar antes de morrer. Ah, Aqui tem vinho de milhares de reais, mas tem vinho de menos de 100 reais. então. Então, isso nos prova que qualidade não necessariamente é traduzida no preço. Você pode ter Exatamente. vinhos bons, né? Então aqui, se você folhear, aqui tem vinhos com menos de 100 reais, que são vinhos excelentes. E uma outra coisa assim, Cícero, quando você toma um vinho abaixo de 100,
tá? E você vai tomar um vinho acima de R$ 100, você vai sentir a diferença. Mas só que um que é acima de 100 até chegar a 1.000, ou 2.000, ou 3.000, você não consegue mais identificar. Exatamente. Né? Você Concordo consegue plenamente. identificar de um nível menor, de uma faixa de preço menor, você identifica, é legal. Do outro, ele tem um upgrade que você percebe imediatamente. Agora, você não consegue mais perceber, passou dos 100 a 500, a 1.000, às vezes é muito difícil a gente notar isso aí. Jean, Tá? eu queria Hum, adentrar um pouquinho no sujeito principal, no assunto principal da nossa live. O assunto hum, principal é uvas e harmonização. certo. A gente chega num restaurante e a gente não escolhe primeiro o prato. A gente escolhe primeiro o vinho, geralmente. A gente não Uhum, sai de casa dizendo, eu vou comer um pescado, uma pescada amarela, vou comer um bacalhau, vou comer uma carne de caça, vou comer uma massa. É difícil que isso aconteça. Normalmente a gente sai, chega, senta, escolhe o vinho e só depois pede uma entrada e só depois que a gente vai escolher o prato. Eu queria que você ensinasse para a gente como é que deve ser esse ritual, essa sequência, se a gente tem que pensar no prato primeiro, enfim, a palavra é sua. tá. É, isso aí é algo é interessante que você colocou. Eu me lembro muito das minhas experiências, né, que acontece isso aí. Principalmente porque, às vezes, quando há uma divergência de prato, né, você sai só o casal. Aí a mulher pede peixe, o homem pede carne, ou então o contrário. Então, é um tipo de alimento que fica. Ele não fica legal com determinado tipo de vinho. Então, o que é que você deveria ter um entendimento antes de pedir o vinho? O que é que nós vamos comer? Tá? Qual Chega no vai ser o prato restaurante, principal? chega no Chega no restaurante, restaurante, antes de pedir o vinho, já resolve o sim, prato. meu amor, nós vamos comer o que hoje? Você estava a fim de comer o que hoje? Né? Vai ser um peixe, é uma massa, é uma carne, o que que é? A partir disso aí você vai pegar. Pelo seguinte, porque imagina que você começa, dificilmente alguém começa por um vinho branco. Dificilmente, tá? Porque tem no imaginário das pessoas, né, que o bonito é uma taça com vinho tinto. Então, isso aí é no mundo todo, né? No mundo Sim. todo tem isso aí. Há uma predominância do vinho tinto. E o que é que acontece? O vinho tinto, ele casa, ele harmoniza perfeitamente bem com carnes, né? Carne vermelha. Então, quando a gente traz essa situação da harmonização, muita gente pensa, isso aí é frescura. Não, na realidade, o que é que acontece? O vinho é um alimento que ele combina com o outro alimento, que é aquele prato que você vai degustar, aquele prato que você vai comer. Então, existe uma combinação química, né? Do álcool do vinho, do tanino do vinho, da acidez do vinho, com o ácido da comida que você vai comer, com o salgado dela, com o condimento que ela tem, se ela é gordurosa ou não. Então, quando você toma o vinho, tudo isso aí, ou ele se complementa, ou então é uma briga que tem. Então, imagina só, você começou a tomar um vinho tinto, começou lá na festa, pediu entrada, vinho tinto, vinho tinto, vinho tinto. Na hora de comer, você pede um peixe. Aquele peixe, por melhor que ele seja, né, por mais bem cozido que ele tenha sido feito, quando você toma com vinho tinto, os taninos, ele vai brigar com a acidez do peixe. Então, Mas mesmo que seja, inevitavelmente, desculpa te hum, interromper, mesmo que seja uma uva mais leve, um Pinot Noir, alguma coisa, mesmo que seja, fica um gostinho metálico, sabe, Cícero? Fica um gosto metálico. Não é que você não possa comer, você vai comer. Só que na própria boca você já começa a identificar, diz, isso aqui não está batendo legal. Tá? Então esse não está batendo legal é porque não harmoniza. Diferentemente, se você toma um vinho branco, que a acidez do vinho branco ela casa perfeitamente com o peixe, com o frango, com um camarão, né, fruto do mar, é fantástico, né? Você toma um vinho, um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, chega, se abre. Na hora que você coloca um pedaço de camarão, mastiga, é como se aquele dali é, descesse redondo. Ele descesse redondo e a própria digestão, ela acontece de uma forma melhor também, tá? Agora sim, não é que você não possa comer.
Claro, você pode comer. A galera toda começou a tomar vinho tinto e foi servido um peixe, a gente toma isso aí. Não é por... Eu acho que o mais interessante é a confraternização, a amizade, a celebração que a gente faz com os amigos, tá? Isso é muito mais interessante do que ficar atento a isso. Embora a gente saiba que é uma regra geral, e essa regra geral ela não veio por um acaso, foram anos e anos de experimentação. Carne vermelha com vinho tinto. Vinho branco, carne de frango, carne de crustáceos, né, os camarões e peixes, de forma geral. Então isso aí casa bem legal. E as massas, né? Quando a gente trabalha com massa também. Você pede uma massa, aí diz, não, é massa, tem de ser o tinto. Depende do molho. Se for um molho tinto, um molho vermelho, aí você combina bem com o molho tinto, né? A acidez do próprio tomate ela vai, e da carne, ela casa maravilhosamente com o vinho tinto. Enquanto que o molho branco vai casar muito bem com a acidez de um vinho branco. Tá? Então, isso aí é que a gente precisa atentar. Mas se de repente não der certo isso, eu vou ficar todo cheio de firulas? Não, fica tranquilo, tá? Sem nenhum problema. Você só vai observar um certo gosto metálico. Tá? Se você está tomando um vinho branco, aí chega um churrasco, e você continua tomando vinho branco, quando você coloca carne na boca, você sente que aquilo dali não desce legal, não combina, tá? Mas nada impede, e até é legal que a gente se permita isso para a gente experimentar, tá? Que eu acho que é muito legal a experimentação, tá? À medida que a gente se permitir, aí fica melhor. Diga. Eu tenho duas perguntas. Vai lá. Primeiro, tem essa história de vinho tinto com carne vermelha, vinho branco com carne branca. Mas se eu quiser tomar um vinho tinto e quiser comer um peixe, um frutos do mar, entre as uvas dos vinhos tintos, quais seriam as mais adequadas? Essa é a primeira pergunta. Certo. E a segunda pergunta, se o bacalhau, especificamente o bacalhau, ele foge um pouquinho desse ritual, dessa tradição de ser mais com o branco em relação aos outros peixes. Porque eu, particularmente, gosto muito de bacalhau com tinto. Então, eu queria te perguntar se o bacalhau tem essa particularidade ou não. A particularidade do bacalhau é que é um peixe muito gorduroso. Tá? Então, por isso, se você tomar... O ideal seria você acompanhar o bacalhau com o vinho verde, né? Que ele é muito ácido e até frisante. Então, a gordura do bacalhau, ela casaria perfeitamente com o vinho verde. Não tendo o vinho verde, a gente vai para um vinho mais leve. O que significa um vinho leve? Uma Pinot Noir, por exemplo. Né? Pinot Noir é um vinho leve. Então, principalmente se ele não tiver passado por barril de madeira. Tá? Então, barril de carvalho. Ele fica melhor ainda para combinar com o bacalhau, para combinar, inclusive, com o salmão. Porque o salmão também é muito gorduroso. Tá? Se você for experimentar um salmão com vinho branco, ele não casa tão legal. Mas se você come esse mesmo salmão com vinho rosé, ou então com um vinho tinto mais leve, até o próprio carmené, porque o carmené ele é muito frutado. Tá? Então, a gordura do bacalhau, a gordura do salmão, eles vão harmonizar perfeitamente bem. Então, seria... Pessoal, quem tá assistindo aí, vocês estão ouvindo a gente bem, pessoal? Só dá um sinalzinho aí. Bem, e comenta, mandem perguntas que depois a gente vai ter a sessão de perguntas. Então, só revisando. Se for escolher um vinho tinto com peixe, com frutos do mar, Pinot Noir ou Carmené? Chirá é o mais leve, é o mais leve. Não, o Chirá ele é um vinho muito forte. É um vinho rústico. Um churrascão. Mesmo, né? É um churrascão. Aí se você tiver uma picanha, sabe? Aquelas carnes mesmo bem gostosas. Com muita gordura. Aquilo dali é o ideal para o churrasco. Tá? É o ideal. E a segunda pergunta, que é a pergunta... Eu fiz a do bacalhau. Tá. Eu acho que já foram ambas respondidas, né? Agora também tem um detalhe, Cícero. Às vezes, na própria receita do peixe, em algumas receitas é utilizado o vinho tinto. Tá? Sim. Então, isso abre espaço para que você também
possa se permitir para um desses mais leves. Tá? É sempre bom a gente atentar do que é leve, do que é mais forte. Tá? Uma pessoa, um iniciante, que ele não tem o hábito de tomar um vinho, e já vai para um Malbec, já vai para um Shiraz, já vai para um Cabernet Sauvignon, vai achar estranho, vai achar uma pegada muito forte, né? Vai dar uma trava para ele, e é uma pessoa que jamais vai se acostumar a tomar um vinho. Então, para você iniciar, para iniciante, Pinot Noir. Inclusive, isso aí está sendo uma tendência mundial, tá? Dos milênios estarem tomando muito Pinot Noir agora, e cada vez mais eles deixando aqueles vinhos mais amadeirados, mais encorpados de lado. É uma tendência mundial agora na Europa, principalmente na Europa, né? É como se eles estivessem voltando, né, às origens, sem precisar de tanta envelhecimento em barris de madeira, de carvalho, e por aí vai. Então é como se fosse uma tendência bem estruturada para se trabalhar mais a linha do varietal. Varietal é aquele vinho que é só de uma uva, tá? O vinho de corte é aquele que são várias uvas numa mesma garrafa. Então é muito comum você chegar num supermercado, chegar numa venda de vinhos e dizer, eu quero tomar um Cabernet. Aí você vai lá e pega aquele Cabernet. Não necessariamente ele tem 100% de Cabernet. Muitas vezes, pela legislação nacional aqui, brasileira, a gente tem, se for até 85% de uma determinada uva, o restante ele pode ser misturado com outras uvas. Só que nesse caso, não desqualifica o vinho, tá? O vinho, pelo contrário, aí tem um trabalho assim, muito rebuscado do enólogo, que ele vai estar equilibrando o que é que tem de tanino, o que é que tem de acidez, a quantidade de álcool. Aí ele vai misturar com outras uvas. Em Portugal e na França, às vezes, tem vinho que tem 14 uvas numa mesma garrafa. Imagina só. Olha o trabalho, né, de artesão que esse enólogo tem. Tem alguns vinhos portugueses que eles entram apenas com 1% na mistura do vinho. É um verdadeiro, o enólogo ele é um verdadeiro mágico, né? Para trabalhar isso aí. É incrível. Jean, tem uma pergunta muito interessante da Josi. Beijo, Josi. Pedindo para você comentar um pouquinho sobre a Josi, que eu falo a Josecia, porque eu chamo ela de Josi. Beijo. Uhum. Pedindo para você comentar um pouquinho sobre a combinação dos vinhos com entrada. Com entradinha, né? Aí ele cai na mesma coisa. Outro dia eu estou com um canal muito legal do próprio Instagram, é uma nova conta que eu abri, que é vinhobom.oficial. Lá eu dou dicas diárias. Vinhobom.oficial, @vinhobom.oficial. Depois dei uma passada lá, que todo dia eu estou postando coisa nova. Então, assim, o que é que a gente tem em termos de entradinha? É o mesmo princípio. A entradinha, a base dela é o quê? Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, porque tem uma coisa que a gente faz, que eu, inclusive, postei lá outro dia, foi sobre a harmonização com tábua. Né? A gente imagina de convidar os amigos, a primeira coisa, vou fazer uma tábua de frios. Só que na tábua de frios você vai colocar os fiambres, né, os salames, os presuntos, e você vai colocar os queijos. Queijo, pessoal, por conta da acidez, da gordura e do cálcio, ele combina com o vinho branco, tá? É o Sauvignon Blanc, tá? É o Riesling. Isso aí são vinhos que combinam com queijo. A gente come de apresentado com o vinho tinto, porque na hora que a gente bota um queijo, ele é até muito bom. Qualquer queijo, tá? Jean, qualquer queijo. Com vinho tinto, muitas vezes dizem assim, não, é um queijo italiano, é um queijo pecorino, é um queijo parmesão, é um queijo duro, tá? Mas na hora que ele tem muito sal, e principalmente o queijo de cabra, o queijo de ovelha é o que tem mais acidez, tá? E a maioria desses vinhos bons, eles são feitos ou vinho de cabra, ou queijo de cabra, ou queijo de ovelha, tá? E quando você come, aí você não entende por que às vezes fica aquele gosto metálico. Novamente a briga do tanino com a acidez do queijo, tá? Porque o leite que faz o queijo, ele é muito ácido.
tá? E briga na mesma hora com os taninos. Mas voltando à tábua de frios. Já os presuntos, os salames, eles casam maravilhosamente bem com vinho tinto, né? Só que normalmente o que é que as pessoas têm? Preconceito com relação aos brancos, tá? E voltando à pergunta aí da Josi, as entradinhas, é o mesmo princípio. O que eu normalmente eu coloco como coringa, né? E geralmente quem gosta disso são as mulheres, utilizar o espumante. Porque se você utiliza o espumante, ele tanto combina bem com a entrada, ele combina bem com o prato principal, independente que seja queijo, que seja carne, que seja peixe, que seja crustáceo, e também com a própria sobremesa. Ou seja, é um coringa do começo, meio e fim. Tá? Se você quer fazer um jantar bastante sofisticado e não quer ficar estressado com o que é que vai colocar, põe só um espumante. E já resolveu o seu problema. Tá? Certo. Já que foi perguntado da entrada, vamos falar da sobremesa também. Né? Já já a gente chega lá. Deixa eu perguntar. Já, aqui. já? Nós Pois veja aí o que é que tem aí. Estamos na entrada e no prato principal ainda. Enquanto você pergunta, eu dou meu golinho. Vai lá. O Alex, meu grande amigo, my English teacher. O Alex está perguntando se polvo harmoniza bem com rosé. E a Irma, minha sogra, lá em Ipatinga, Minas Gerais, está perguntando se bacalhau combina bem com vinho branco alvarenga. Alvarinho, não é não? Alvarenga ou alvarinho? Aqui está escrito alvarenga. Alvarenga. Não sei se pode ser. Alguma coisa. Não, mas Portugal tem 250 tipos de uvas autóctones, que são de lá da região. Pode tomar... Alvarinho, ela corrigiu, alvarinho. Alvarinho, né? Alvarinho. Pode comer seu bacalhau com esse alvarinho também, tranquilamente, sem nenhum problema. Tá? Os vinhos portugueses, eles são muito bons, né? E eles têm muito essa combinação. Dificilmente você vai estar tomando vinho de uma uva só. Com relação a outra pergunta lá, respondi para tua sogra? Não, Alex. Da Irma foi a do rosé do alvarinho com bacalhau. E o Alex quer saber se rosé vai bem com polvo. Olha só, o rosé, ele fica naquele intermediário, tá? Tanto é que as pessoas também têm muito preconceito com relação ao vinho rosé. Tá? E que normalmente o rosé ele não é feito da mistura, ele pode até ser feito da mistura dos vinhos, mas normalmente o que é que acontece? Ele é retirado antes da uva pegar a coloração das cascas, né? Do vinho pegar a coloração das cascas. Então, um polvo, eu acho, polvo marítimo, polvo tem gordura, polvo dá para você comer tranquilamente com vinho rosé, como também com vinho branco. Ok. O José Henrique está perguntando como saber se o vinho é varietal ou de corte. Você vai olhar na garrafa, né? Normalmente tem no contrarótulo dele, ele vem dizendo o que é, né? Quais são as uvas que compõem aquele vinho. Certo. O Carlos está pedindo para você falar de combinação de vinho com diferentes tipos de queijo. Porque queijo é um mundo, né? Você já falou que queijo é melhor com vinho branco, mas independente do tipo de queijo, qualquer queijo. Não, olha só, o que é que eles colocam como vinho tinto? O que seria perfeito para você comer com o queijo que seria de vinho tinto, eu colocaria um Pinot Noir. Agora sim, nada impede que você pegue um Cabernet e pegue um Parmesão, tá? Um Cabernet com um Pecorino, um Malbec até com pecorino, mas eu acho que não casa legal, tá? Então, um brie, um queijo brie, aqueles que são brancos, né? Eles casam perfeitamente bem. Lembra sempre, pessoal, da acidez. Se o queijo é ácido, procura um vinho que também tem acidez. O vinho Riesling, aquele alemão, é um dos vinhos mais ácidos que tem. Então, um queijo brie, um queijo camembert, ele harmoniza perfeitamente bem. Tá? Se você pega um gorgonzola, veja que o gorgonzola ele já é salgado demais. Ele vai dar certo com o quê? Tá? Com o vinho já doce. Um vinho de sobremesa, ou então um vinho do Porto.
ele casa assim muito bem, da mesma forma como chocolate. Hoje lá eu fiz uma postagem a respeito de chocolate até, né? O que é que combina com chocolate? Porque são duas coisas que a gente adora, ou vinho e chocolate. E tem lá a especificação como é que você pode harmonizar isso aí. A Lidiane, minha vizinha, beijo, Lidiane, está perguntando como que harmoniza vinho com comida apimentada. Shiraz. Chirra, Ou Shiraz. É o melhor que tem, tá? Porque o Shiraz, ele é rústico. É um vinho rústico. Se for um australiano, ou então da África do Sul, show de bola. Tá? né? Ele é muito rústico. É. Uma comida bem condimentada, uma comida mexicana, né? Aqueles tacos mexicanos. Qualquer comida que seja bastante condimentada, você vai fazer o contraponto com o Shiraz, que ele é muito rústico e ele é muito tânico também. E dá é um confronto que harmoniza. Eu queria, a gente vai já partir para a sobremesa, mas eu queria só que você diferenciasse um pouquinho a uva Shiraz da uva Cabernet Sauvignon, da uva Cabernet Franc. Fala um pouquinho desse trio assim de as partes, com o que harmoniza melhor, quais são as diferenças dela, porque eu acho elas próximas. São próximos. Então vamos ver aqui. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva que ela foi originária do cruzamento da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Ou seja, de uma uva tinta com uma uva branca, certo? Então, a origem dela foi isso aí. Então, o vinho é chamado a rainha das uvas tintas, né? Então, todo lugar do mundo, praticamente, onde se utiliza as uvas, aí tem a parte disso aí, que a gente não pode... Cícero, eu queria só que tu apertasse aí no ao vivo, que tem bem aí em cima. Ao vivo. Ao vivo, bem em cima. Sim. Quando você aperta, aí fica passando o tempo para você ter uma com ideia. 32 ainda. Pronto, tudo bem. Então, a Cabernet, né? O que é que a gente tem, que ela vem do cruzamento dessas uvas. A outra é Shiraz e a Cabernet Franc, né? Isso. Certo, que você acha muito parecida. Veja só, o que é que a gente tem em termos de origem? Essas uvas, elas foram originadas, né, da parte da Borgonha. E o que é que acontece? Cabernet Franc e a Cabernet Sauvignon. Essas uvas, elas são muito próximas. Então, como elas foram originárias, né, a Cabernet Sauvignon foi originária da Cabernet Franc, tem essa pegada aí. Então, assim, ela tem uma similaridade, mas ela não chega a ser igual. O que é que a gente observa também, Cícero, é que dependendo de onde seja cultivadas essas uvas, elas têm uma características essenciais próprias, mas elas têm determinadas nuances que vão depender do que a gente chama de terroir, né? Que é o local, que são os minérios, a quantidade de chuva, quantidade de vento, exposição ao sol, né? Então, toda aquela parte do solo tem uma influência muito grande, certo? Então, isso aí, ele vai... O que você, às vezes, pega uma Cabernet Sauvignon aqui, da Argentina, com uma Cabernet Sauvignon lá da França, de Bordeaux, você toma um vinho, você vai dizer, nossa, tem alguma coisa parecida, mas tem uma diferença. E é exatamente por conta disso aí. Agora, o que eu vejo mais é em termos da origem, pelo menos das duas. E a Shiraz, né? Tanto você pode chamar Syrah, né? Syrah, lá na Austrália ele chama Shiraz, tá? Tanto é que Shiraz. É a uva emblemática de lá, certo? Sim. Então, lá na Austrália eles vendem assim assustadoramente, certo? Porque é uma uva e assim, eles têm muito churrasco, eles fazem muito churrasco, e elas combinam bastante com isso aí. Viu, pessoal? Então, o que eu consigo ver isso aí. Quando a gente for sair com a namorada, com a esposa, com o namorado, tem que já ir no caminho combinando qual é a comida que vai comer antes de chegar no restaurante e pedir o vinho, né, Jean? Você tá tão linda hoje com essa roupa, você tá com vontade de comer o quê? Um peixe? Pois é, um peixe, uma carne.
Só- Tem que Eu resolver tô, eu antes, tô né? achando que essa sua blusa está combinando com peixe. Tá? Deixa eu te perguntar. A Oi. Érica, a Érica, beijo, Érica, tá perguntando que carne harmoniza melhor com vinho rosé. Eu acho que nenhuma, mas eu queria que você respondesse. Érica, deixa para tomar esse rosé com salmão, Érica. Deixa as carnes de lado. Mas você pode, se você gosta de rosé, coma sua carne com rosé, mas ela não vai casar muito bem, não, tá? Ela Certo. tende a não casar muito bem. Ah, aliás, tem uma que casa muito bem, carne de porco. Carne de porco? Carne de porco, lombinho, olha aí, para que coisa melhor? Um lombinho com vinho rosé. Não Show de sabe, bola. não sabia Show de disso, não bola. tinha a mínima Lombinho, ideia. lombinho. Não, pois é, casa muito bem. Viu? Boa pergunta, Érica. Isso aí. O lombinho ia passar batido nessa. Obrigado, Érica. O Carlos está perguntando se os vinhos de guarda são necessariamente melhores do que os vinhos novos. Isso aí é uma grande questão, né? Veja só. Normalmente, o que é que a gente consome? Né? Jean, tem gente reclamando do som. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Meu som que está baixo, É, pronto. vê se aumenta aí. O meu tá no máximo. É. Normal, no- Será que muda aqui? Ai, 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 ai. Vamos ver bem aqui. Vamos lá. Normalmente, o que é que a gente consome? Nós estamos falando de quem mesmo? O Carlos perguntou se os vinhos de guarda são Sim, melhores, vinhos de guarda, necessariamente certo. melhores do que os vinhos novos. Eles têm mais preços, né? São vinhos que têm mais Primeiro, eu preços, acho, são desculpa te interromper, vinho, Jean, pode ser que tenha hum, alguém na live que não tenha tanto certo, certo. conhecimento de vinho. Explica o que é um vinho de guarda para a pessoa entender direitinho, rapidamente. Ok, então vamos supor assim, você vai no supermercado, tem uma prateleira imensa lá de vinho, tá? Qual é a dica que eu sempre dou para as pessoas, né? Se você vai numa venda, se você não conhece vinho, você vai numa venda, uma venda de vinho, né? Uma loja especializada de vinho, você vai no supermercado, não encontrou ninguém para você perguntar o que é que você vai fazer. Procura um vinho argentino ou um vinho chileno de R$ 70 para cima, de 5 anos para cá. Por quê? Porque normalmente esses vinhos que vão para o supermercado, que tem aqui para nós, são vinhos que eles são feitos em grande escala. Tá? E normalmente o tempo dele de guarda, que é o tempo em que ele amadurece dentro da garrafa até ele começar a vinagrar, é de 5 anos, para você ter uma segurança. Tá? Já um vinho daqueles que você pega um Bordeaux, que você pega um vinho da Borgonha, né? Que é um vinho de, sei lá, 500 euros para cima, aqui dali são vinhos de guarda. Então é um vinho que ele demora mais a amadurecer. Ou seja, para você tomar esse vinho, ele não muda muito as características dele nesse tempo. Então ele demora, às vezes, muito mais do que 20 anos. Tá? Então, muito mais. Tem vinhos aí que são premiados e colecionados, são vinhos assim de tempo, anos e anos. Então, isso aí é um vinho de grande guarda. Só que um vinho desse, ele tem características que quem não tem o hábito de tomar o vinho, quando vai tomar, acha ele meio diferente, porque ele é mais terroso, ele tem mais um gosto de terra, né? Então ele tem um gosto mais de, sei lá, de alguma coisa tostada, alguma coisa mais passada, que quem tem o paladar muito apurado, o olfato muito apurado, vai identificar essas nuances e é um diferencial muito grande, tá? Mas para nós, réis mortais, vamos para esse de 5 anos para cá, tá? Que a gente não tem erro. Se você pega, nós estamos em 2020, então não vai comprar num supermercado um vinho de 2012, porque grande chance daquele vinho já estar vinagrado, porque o vinho é como se fosse um ser vivo, tá? Ali dentro tem, ele vai amadurecendo até que ele envelhece. O vinho, quando ele chega a uma determinada idade,
ele vira vinagre, né? Ele estraga. Então, ele não fica mais saboroso para o consumo, mas ele é excelente para você temperar uma carne. Que, inclusive, isso aí é uma dica que a gente dá com os vinhos que sobram, né? O que é que a gente faz com o vinho que sobra? Tempera a carne, bota para marinar. Vinho tinto marinando carne vermelha, vinho branco marinando frango, peixe, camarão, que fica maravilhosamente casado. Bem legal. Jean, antes da gente partir para a sobremesa, a gente está com 40 minutos ainda tem 20 minutos. Mas antes da gente Controla o partir... tempo aí, eu não estou controlando, não. Não, tranquilo, eu estou vendo aqui. Antes da gente partir para a sobremesa, dá uma dica para a galera que está aí, para mim também, de 5 vinhos que você considera vinhos bons até R$ 100. Até R$ 100. Você tem 5 notas de R$ 100 para gastar, mas cada nota Certo. você só pode comprar um vinho. Ou seja, o vinho Tá. pode variar até R$ 100. Quais que você Pronto. sugeriria? Então, o que é que eu faria? Eu compraria um da África do Sul, um Pinotage da África do Sul. Eu compraria um Malbec da Argentina. Eu compraria um Carmener chileno. Eu compraria um Chardonnay da Califórnia. Chardonnay da Califórnia, né? O Chardonnay da Califórnia é fantástico, tá? E um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Matou a pau aí, né? Pronto. Aí você pega o The Best. Ó, uma pergunta interessante aqui. Deixa eu ver quem que perguntou. Só uma coisa, pessoal. Não vão ficar presos ao nome do vinho. Eu tomei um vinho tal em restaurante tal. Não, vai experimentando outros vinhos, tá? A gente aprende assim. Não é uma coisa que a gente sempre vai estar tomando aquele vinho, certo? Então, sempre experimenta. Tem uns que você gosta, tem outros que não gosta. Tem uns mais baratos que você se surpreende, né? Então, que boa surpresa quando a gente toma um vinho barato que a gente se surpreende. É muito legal. Chega lá. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Acho que é do Carlos. Peraí. É do Carlos. Perguntando para você dizer quais os vinhos que a gente deve decantar. Boa pergunta, né? Boa pergunta. O que é o decanter? O decanter é um suporte de vidro que você tem, onde você normalmente vai colocar um vinho, ou ele é unfiltered, né? Ou seja, é um vinho que ele não passou por todo aquele processo de filtragem normal. Na África do Sul tem muito isso aí. Você compra o vinho, ele tem algumas resquícios de uva nele ainda, né? E que aquilo dali torna o vinho melhor ainda. Mas para você tomar o vinho e não ficar comendo aqueles pedaços de uva, pedaço de casca, pedaço de bago, o que é que você faz? Você põe no decanter, tá? Então você coloca lá, porque inclusive no próprio rótulo do vinho, ele vem, no contrarótulo ele vem dizendo, esse vinho aqui, ele precisa ser decantado por 20 minutos, por 40 minutos, por 1 hora, tá? Então, nesse decanter, a gente tem duas situações. O decanter, ele serve para pegar esses resquícios e ficar bem no fundo, para não cair no seu copo, tá? Quanto ele também faz a aeração. A aeração é exatamente você liberar o oxigênio desse vinho, tá? E, consequentemente, o álcool evapora mais e os sabores, os aromas do vinho, eles ficam mais intensos, tá? Então, assim, quando você toma um vinho, você põe o vinho na taça, tá? Se você tomar imediatamente aquele vinho que você colocou na taça, ele vai ter um aroma e um sabor. Se você tomar esse mesmo vinho daqui a 15 minutos, o aroma e o sabor eles já modificaram um pouquinho. Se você deixar para tomar 1 hora, ele também já modificou. Então, tem vinhos que eles exigem isso aí, tá? Mas, eu não tenho um decanter, tá? O que é que eu vou fazer se eu tenho um vinho que exige isso? Bota dentro de uma jarra. Jarra de suco. Uma jarra de suco. Pronto. O vinho fica aerado. Ou então você coloca nas taças,
antes do pessoal chegar. Ele vai achar mais estranho, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu costumo fazer uns jantares, umas confraternizações, que às vezes a gente coloca decanter também. Jean, o que que você faria se a tua esposa colocasse planta com água dentro do teu decanter de vinho e deixasse aqui na sala com planta? O que que você faria? Não faria nada. Eu não faria nada. Eu estou com o meu decanter inutilizado aqui, com planta É, e água aqui dentro. mas talvez você não demore muito, deixe, deixe a Jean, garrafa muito tempo. Mas assim, aproveitando, aproveitando essa você, pergunta, você, desculpa, você, os vinhos deixa eu italianos, falar aqui, eles... não me esqueça, só um minutinho, não Vai me lá, esqueça aqui, vai tá? lá. Você falou, botou água, botou planta. Quando vocês forem fazer as festas chiques de vocês, que vocês forem colocar vinho, esqueça aquelas águas saborizadas que tem as rodelas de limão, com rodela de laranja. Aquilo dali é um crime que você faz para o bebedor de vinho. Tá? É muito bonito da gente ver, mas você tomar uma água daquela enquanto você está tomando vinho, você tira a mágica dos vinhos. Não faça isso. Água é água sem gás, de preferência. Jean, você explicou muito bem a questão do decanter, dos vinhos que tem que decantar, mas assim, geralmente tem algum o rótulo ele já vem dizendo, ou é um vinho que tem um teor alcoólico maior, vinhos italianos no geral precisam ser decantados. Para o leigo, para a pessoa que é leiga e que compra no supermercado, como é que ela vai saber se ela tem que decantar ou não? Não, se for no supermercado, ela vai aerar. Ela não vai decantar, porque aquele vinho de supermercado é um vinho jovem, tá? Certo. Então, esses vinhos mais jovens, eles requerem aeração, tá? Que é para liberar o excesso de álcool que o vinho tem para que ele fique mais saboroso. Para decantar, é aquele vinho italiano muito caro que você comprou lá na Toscana, ou um barolão daquele lá, sabe? Um vinho muito caro que normalmente, quando você compra, a pessoa ela já vai te falar, diz, olha, esse vinho aqui ele é interessante que você decante. É um vinho de longa data, né? Então é um vinho que é um vinho de guarda. Então esses vinhos eles deixam alguns resquícios. Então para esses aí convém você decantar, tá? Mas esses que a gente compra normalmente você vai aerar, certo? Para tirar o excesso de álcool dele. Ok. Jean, última pergunta antes da gente partir para a sobremesa. Nós estamos com 47 minutos, ainda tem um tempinho. A Nayana fez uma pergunta interessante que eu acho que é muito importante para orientar as pessoas. Qual a temperatura correta para servir o vinho de acordo com o tipo de vinho? Essa é uma pergunta interessante. Uhum. Vocês estão vendo, vou já responder a Nayana, vocês estão vendo que toda hora eu estou bebendo água aqui, né? Então, quem toma vinho tem de beber água. O vinho ele é muito adstringente, né? Ele resseca muito. Então, para você não desidratar e não ter dor de cabeça no outro dia, fique tomando água o tempo todo, tá? Toma o vinho, toma água. Toma o vinho, toma água. Toma o vinho, toma água. A Nayana faz a pergunta sobre o que mesmo? A temperatura ideal do vinho de acordo com o Temperatura vinho. ideal. Tá. Nós moramos em Teresina. Teresina é hiper mega quente, né? É uma cidade muito quente. Então, aquela temperatura de 12 graus, 14 graus para o vinho tinto, na hora que você tira o vinho da sua adega, então na hora que você tira ele da geladeira, ele já está esquentando o vinho. Por si só ele já está esquentando, tá? Mas a gente dá uma dica porque a gente não anda com termômetro dentro do bolso para ficar medindo temperatura. Nem você vai ficar enfiando o termômetro no copo dos outros para saber se está na temperatura ideal, tá? Então, a dica que a gente dá é o seguinte, se você vai receber os amigos, ou então você vai abrir um vinho para você mesmo, o que você vai fazer? 1 hora antes de abrir, deixa ele passar na geladeira. Deixa na geladeira, normal. Você vai tirar o vinho, vai se servir, aí você abre. Com 1 hora dentro da geladeira. Ele vai estar na temperatura fantástica. Até porque, se você colocar o vinho na sua taça e ela ficar toda condensada, né?
que normalmente é o que a gente faz às vezes, ou a gente põe dentro de um balde de gelo, ou então você, há muito tempo ele está dentro da geladeira, na hora que você põe aquele vinho, que ele fica condensado, aquilo dali não, ele não coloca as propriedades dele, tá? Você não aproveita as propriedades dele. Então deixa ele esquentar um pouquinho, até a taça ficar totalmente transparente, aí está no momento de você tomar seu vinho, certo? Isso para vinho tinto. Para o vinho branco e para espumante, a orientação que eu dou é que você passe, deixa o espumante e o vinho branco durante um dia dentro da geladeira. Deixa lá, não mexe. Antes de servir, aí você tira, serve o pessoal e imediatamente já coloca num balde de gelo. Já o vinho branco, o vinho rosé e o próprio espumante, eles podem ficar com a taça condensada, não tem nenhum problema, tá? Mas à medida que ele vai esquentando, você vai aproveitando mais. E quando ele está totalmente quente, ele fica amargo, né? Então ele mostra mais acidez. Então é isso para a gente atentar. O vinho tinto você deixa 1 hora antes de servir e o vinho branco espumante. E mais, eu colocaria ainda uns 15 minutos no congelador, tá? O espumante antes de servir. Branco e rosé e espumante, congelador. Deixa 15 minutos, meia hora depois, então fica no ponto. Para a gente passar uma resposta de 10 segundos, Jean. A Lidiane fez uma pergunta interessante que eu ia colocar. Coloca na geladeira mesmo os que já são conservados em adega? Mesmo os que já são adegados, porque a temperatura da adega ela é mais alta, né? Então veja a temperatura da adega, ela varia de 16 a 18. Se você tira imediatamente da adega para servir num ambiente que não tem ar-condicionado em Teresina, imediatamente essa temperatura ela aumenta muito, tá? Okay. Então eu deixaria, porque nós estamos morando em Teresina. Quem está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, quem está em Curitiba é outra história, tá? Mas aqui para nós funciona isso. Jean, para a gente concluir a nossa live, fala um pouquinho aí sobre vinhos e sobremesa. Pronto. Então, assim, o que é que a gente tem disso aí? É uma parte que muita gente pira, né? Com as sobremesas. Como é que a gente vai estar harmonizando isso aí? Com os vinhos de colheita tardia. Ou seja, aqueles vinhos que eles quase que não são colhidos, para que as uvas elas fiquem bem com bastante açúcar. E normalmente na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, eles têm isso aí, porque assim, é como se ela já entrasse no inverno, tá? Então essas uvas, elas são muito pouco aproveitadas, tanto é que os vinhos de sobremesa, eles são bem mais caros, tá? Então, tanto você pode utilizar isso aí, porque eles já são doces, né? E combinam muito bem com bolos que têm frutas cristalizadas, com mousse de morango. É muito legal. Como você também pode utilizar o nosso velho e conhecido vinho do Porto, tá? O vinho do Porto para sobremesa, principalmente se for um brownie, se for um chocolate amargo, é uma harmonização perfeita com o vinho do Porto, tá? Alguma coisa feita com... Oi, pessoal, acho que a conexão do Jean caiu um pouquinho. Vamos esperar que ele volte aí. Pessoal, vou deixar gravados. Ah, voltou, né, Jean? Beleza. Sim. Voltou. Pois não, você estava falando do brownie, do chocolate amargo, aí você estava comentando, foi a hora que caiu. Pronto. Que combinam muito bem com o vinho do Porto, certo? Tanto é que o vinho do Porto é um vinho que, como ele tem muita adição de álcool, ele é um vinho bastante alcoólico, ele é tomado em pequenas quantidades, ou antes da refeição, ou depois da refeição como um acompanhamento de sobremesa, certo? Então, para chocolate amargo, ele é perfeito. Às vezes, só um pedaço de chocolate eu acho que já basta. Tá? E com relação também, nós não temos muito hábito de comer queijo na sobremesa, né? Mas o queijo gorgonzola, ele casa maravilhosamente bem com um vinho desse. O moscatel, né? Aquele vinho que é bem doce. Então, aqui dali é que a gente chama...
Mas o cara vai A gente comer o chama gorgonzola na sobremesa? na sobremesa. Os franceses eles fazem isso aí, tá? Depois que tem a refeição, vem uma tábua de queijo, né? Para os franceses. E eles comem isso aí. E o que casa bem com o gorgonzola é exatamente um vinho doce, que ele serve para quebrar, tá? O sal ele é quebrado com isso aí. É um hábito francês. Nós aqui não temos, porque o nosso hábito é de comer coisa doce. E o que é que a gente precisa é ter um vinho que tenha uma quantidade de açúcar bastante considerável. Por isso é que a gente vai atrás desses vinhos de sobremesa, tá? Que são os chamados moscatel. Da mesma forma como um espumante demi-sec, tá? Ele é muito bom também para acompanhar uma sobremesa. Um bolo, tanto é que ele serve muito em bolo de casamento, né? O DMC. É o acompanhamento perfeito. Tá? Mas assim, não fique tão impressionado com relação à harmonização. Entenda que a harmonização tem a ver com a combinação química. Mas como é que eu vou começar a aprender a diferenciar isso aí? É experimentando. Tá? Então não deixe de experimentar, não fique preso a isso aí. Não, isso combina, isso não combina. Te permite, né? Te permite para ver que você vai aguçando o teu conhecimento, a tua experiência e começar a entender o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Quando a gente entende isso, a própria digestão da gente fica muito mais facilitada, tá? Porque combina, né? Não se briga, não cria-se toxina. Tá? Então, muitas vezes a gente tem o seguinte: eu adoro cerveja e adoro picanha. E a gente come uma picanha com a cerveja, é maravilhoso, mas você fica empachado. Se você come aquilo dali, aquele churrascão, aquela picanha, com um vinho, um cabernet, um malbec, um Shiraz, é outra história. Né? É outra história. O negócio Tá é a pronto gente para outra, né? começar, tá pronto para outra, a se permitir. Tá? Jean, eu queria muito agradecer você hoje foi ótimo, acho que o pessoal gostou bem. Essa é só a primeira terça, toda terça-feira, pessoal, divulguem para os seus amigos, para os seus colegas. Todas as terças eu vou fazer uma live de vinho, vou trazer pessoas que tenham conhecimento do nível do Jean para conversar sobre assuntos específicos. Mandem sugestões, tá? Então essa aqui foi a primeira das nossas terças que vão ser papo de vinho. Toda terça-feira a gente vai conversar sobre isso. Sempre tomando ó, meu copo já está vazio. Você Ah, também, né, Jean? não, ainda não, ainda não, ainda não. Vou já terminar o meu. Mas esvazio já já. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que tem aí. Como é que para falar a verdade, eu já fiz algumas lives, mas nunca gravei, deixei gravada. Como é que eu faço para deixar gravada aqui, ao vivo? Me ensina aí. Deixa encerrar, viu? Na hora que encerrar, aí tem a possibilidade para você gravar. Eu não encerro por mim mesmo, ela encerra por ela Não, só, ela vai encerrar. Daqui a pouquinho vai aparecer os números, tá? Os números vão aparecer. Ela está falando que falta 1 minuto e 52. Então eu vou então, a gente vai conversando aí. Pronto, então a gente ainda vai conversando. Eu queria só, mais uma vez, chamar o pessoal. Aí, Jean, até acabar. Tá. Não, eu queria fazer o convite, né, do pessoal para entrar lá no Instagram. @ vinhobom.oficial. Todo dia eu estou postando curiosidades, estou postando dicas a respeito de vinho. E de vez em quando eu faço um vídeo a partir das perguntas que o pessoal está me fazendo. Tá? Então, o pessoal me faz uma pergunta e eu faço um vídeo respondendo aquilo dali. Então, eu gosto de interagir com as pessoas. Então, quanto mais sugestões tiver, melhor para a gente, porque eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa de que vinho é uma bebida chique demais. O vinho é um alimento, gente. Tá? O vinho é um alimento. Tanto é que você vê em todo o curso de sommelier, o que mais se tem, curso de vinho, é médico. É cardiologista. É porque o pessoal está indicando muito, né? E eles também estão tomando, os médicos estão tomando muito vinho. Inclusive, Cícero, quando acabar essa pandemia, vamos tomar uma garrafa, ou 2, ou 3. Conversar mais, né? Que é sempre muito bom. Nós vamos combinar depois um outro tema para você voltar. Toda terça-feira nós vamos falar nisso. Eu espero também, te peço que divulgue para o pessoal aí da tua trupe aí,
Não, para a gente divulgar mais esse assunto, tá bom? com certeza, com certeza. Instagram, nos dois canais, no Facebook, tá todo mundo sabendo disso aí, tá? Faltam 5 Sem nenhum segundos, problema.